Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Orion do cursinho da Imaculada Conceição. E hoje, a gente vai dar a introdução a um novo conteúdo, onde a gente vai falar sobre produto cartesiano, né? Mas antes de a gente conversar sobre o que é produto cartesiano, a gente precisa saber, né? A gente precisa conversar sobre alguns elementos, né? E os dois elementos mais importantes que a gente precisa conversar são o par ordenado e o plano cartesiano em si. Lembrando que o nosso assunto é o produto cartesiano, né? Então a gente vai entender, vai saber como a gente colocar no plano cartesiano, né? Vamos usar o par ordenado para representar os elementos dessa operação, né? Digamos assim, de conjuntos. Beleza, pessoal? E começando aí pelo par ordenado, né? Que é um conjunto ordenado de dois elementos, né? Representados pelo símbolo ali, eu abro parênteses, x e y, né? Então, um par ordenado, ele é a combinação de dois elementos, e quando a gente fala de o ordenado, é porque a ordem desses elementos, ela influi no resultado final, né? Então, eu tenho um resultado onde a minha ordem, então, x e y, né? Esse x que vem primeiro e esse y logo depois, essa ordem faz total diferença, né? Para que eu possa, por isso eu já chamo de par ordenado. Então esse x e y, eles são ordenados, eles têm uma ordem porque é relevante para nós nesse sentido, né? E aí onde x e y desse par ordenado, eles são números reais, né? E a gente denomina, né, esse respectivamente x como abscissa e y como ordenada, né? E a gente vai colocar depois no plano cartesiano, né? Então por isso que a gente vai rever, né? Vamos relembrar o que é o plano cartesiano, porque a gente vai usar os eixos, né, da abscissa e das ordenadas ali para poder localizar, por exemplo, o nosso par ordenado, que geralmente é um ponto no plano cartesiano, né? E aí, como exemplo, a gente tem o par ordenado 6 e menos 3. E aí a gente tem como coordenada, digamos assim, né? A gente vai trabalhar falando assim, como coordenada das abscissas no 6 e a ordenada no menos 3. Beleza? Valores de x e y agrupados, né? Dessa maneira, eles determinam pontos no plano cartesiano, como eu já comentei. Então, a gente vai utilizar como coordenada de um ponto dentro do plano cartesiano. Beleza, pessoal? E aí, a gente vai conversar sobre o plano cartesiano em si, né? Ele é também conhecido como sistema de coordenadas retangulares, né? E ele consiste basicamente de dois eixos orientados, eles que se interceptam segundo um ângulo reto, né? Então, na origem, a gente vai chamar assim, né? A origem do plano, né? Nessa interseção, né? As retas, né? Os nossos eixos, eles formam um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. E, como eu falei, nesse ponto ali a gente chama, né? Esse ponto ali é denominado como origem do nosso plano. Beleza? O eixo horizontal é denominado eixo das abscissas. Lembram lá que a gente falou acabou de falar ali do ponto, né, do nosso das nossas coordenadas ali, onde o meu x ele era equivalente ao eixo das abscissas, né? Então o meu primeiro elemento do par ordenado ele vai estar falando desse eixo aí, né, horizontal do plano cartesiano. E o eixo vertical é denominado eixo das ordenadas, que é o nosso segundo elemento do par ordenado, né? É aquele y que é referente ao eixo das ordenadas, que é o nosso eixo vertical, né? Denominamos o ponto O de origem, né, do plano cartesiano, sendo nulas as suas abscissas e as suas ordenadas. Então, a minha coordenada 0, 0 vai ser a origem desse plano. Beleza, pessoal? E aí a gente pode ver essa imagem, né, do nosso plano cartesiano mesmo, onde vejam que bem no centro eu tenho a minha origem, né, o meu ponto de origem. E aí eu tenho 4 quadrantes, né, nesse plano, né, que a gente fala assim. Vejam que o meu eixo
horizontal é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Beleza? Né? E aí vamos falar um pouquinho sobre os elementos do plano cartesiano. Né? Então, o eixo das ordenadas é a reta vertical utilizada na construção do plano cartesiano, também conhecida como eixo do Y. Né? Eixo das abscissas é a reta horizontal utilizada na construção do plano cartesiano, também conhecida como eixo do X, né? Que a gente já falou, só estamos reforçando. Origem é o nosso ponto de encontro entre os eixos, né? E aí a gente tem os quadrantes também, as 4 regiões formadas pelo cruzamento dos eixos. E os quadrantes, né? O primeiro quadrante é a região em que os valores de x e de y são positivos, né? Coordenadas positivas. O segundo quadrante é a região em que os valores de x são negativos e de y são positivos, né? O terceiro quadrante é a região em que os valores de x e de y são negativos. E o quarto quadrante é a região em que os valores de x são positivos e de y são negativos. Beleza, pessoal? E aí a gente tem as coordenadas, né, que a gente falou que um par ordenado representa um ponto, né? E aí a gente tem as coordenadas, né? As coordenadas de um ponto no plano cartesiano são os números que indicam sua posição. Como a gente falou que a origem é 0 e 0, né? E aí a gente tem diversos pontos, que são os pares ordenados, né? Que representam essas coordenadas. Né? Representamos as coordenadas ao lado do ponto por um par ordenado no formato x e y, conforme os elementos na imagem. E aí a gente vai ver a imagem a seguir. Vejam que ali, por exemplo, o meu ponto está assinalado no 4,3. Né? Então, 4 para x e 3 para y. Então, essas são as coordenadas desse ponto dentro do plano cartesiano, representadas por um par ordenado do lado do ponto. Perceberam essa ideia? Né? Mesma coisa o 2 e menos 2. Então, é 2 para x e menos 2 para y, né? E aí a gente vê, né, que o primeiro quadrante lá é aquele 4 e 3, onde as coordenadas são positivas, né? O segundo quadrante já é ali o menos 3 para x e o 2 para y, né? Porque ele fala ali que o meu segundo quadrante são elementos de x negativos e y positivo, né? Aí meu terceiro quadrante, né? Então vejam que é no sentido anti-horário que eu vou determinando os quadrantes, né? Meu terceiro quadrante é o menos 5, menos 4, onde para x e y eu tenho elementos negativos, né? E aí o meu quarto quadrante seria o 2 e menos 2, onde para elementos de x eu tenho positivo e elementos de y eu tenho negativo. Beleza, pessoal? E aí, né? A gente vai conversar na próxima aula já sobre o produto cartesiano. A gente precisava, nessa aula, entender os elementos que a gente vai utilizar para falar sobre o produto cartesiano. Porque eu vou poder representar o produto cartesiano, o resultado do produto cartesiano como os pares ordenados, né? Eu vou representar eles como pares ordenados, e aí eu posso colocar dentro do plano cartesiano, né? Eu posso montar um gráfico com isso, eu posso, né, desenhar diversos pontos com as coordenadas resultantes do produto cartesiano. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, né, dessa aula, vocês deixam aqui nos comentários, procura a supervisão do cursinho, né, a coordenação do cursinho, eles vão direcionar essas dúvidas para a gente e a gente vai poder conversar sobre elas e sanar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula e bons estudos!